O que é a palavra de Deus? No Brasil, é até difícil a gente encontrar uma pessoa que nunca tenha ouvido esse termo. Mas será que você sabe o que é? Sabe mesmo? É isso que eu vou te responder nesse terceiro vídeo da série, as respostas que todo cristão deveria saber. E no episódio anterior, eu respondi a pergunta: como é que a gente sabe que existe um Deus? Se você ainda não assistiu, eu recomendo muito. Tá aqui no card, é só clicar. E agora a gente vai falar sobre o que é a palavra de Deus. Mas, só para te lembrar, deixa seu like, deixa seu comentário, me fala se você está gostando dessa série. E o que se chama de palavra de Deus são simplesmente as escrituras sagradas, que são compostas do Velho e do Novo Testamento. O próprio Jesus afirma isso em João, capítulo 17, versículo 17. Vamos ler juntos. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E a palavra de Deus é a única regra de fé e prática que o Senhor Deus, o nosso Criador, o Criador de todas as coisas, ele deu para a humanidade com o propósito de revelar a si mesmo e de estabelecer os princípios e as leis que ele ordena que todos nós sigamos. Veja, hoje a palavra de Deus está compilada na Bíblia, mas houve um longo processo até que hoje a gente possa comprar essa Bíblia com tanta facilidade em qualquer papelaria ou mesmo ter a Bíblia no celular da gente. Eu tenho, você deve ter também a Bíblia no teu celular. Pois é, ao longo da história, Deus se revelou de forma progressiva a diversas pessoas. E essas pessoas, elas foram responsáveis por retransmitir a revelação dele para outras pessoas. Primeiro, Deus se revelou para os judeus. E depois, após a vinda de Jesus, Deus se revelou para toda a humanidade. E no começo, essa transmissão de conhecimento foi oral, só que posteriormente ela passou a ser escrita, né? E é por isso que a gente chama de as Escrituras. E as Escrituras, elas foram produzidas ao longo de 1500 anos, por cerca de 40 autores diferentes. Todos esses autores foram inspirados por Deus. E nenhum texto bíblico deve ser interpretado de forma isolada. Todo texto bíblico deve ser analisado, levando em consideração o conjunto harmônico da Bíblia. E não é só isso não. A própria Bíblia fala pra gente que os textos dela não foram escritos da cabeça e da imaginação dos autores. Nem os textos devem ser encarados como textos humanos, mas sim como textos inspirados por Deus. E houve, nesse processo, um tipo de interação entre Deus e os autores da Bíblia. Deus inspirou o conteúdo é divino. Já os autores escreveram com seu próprio estilo, de acordo com alguns aspectos lá da cultura dele. Em outras palavras, os autores imprimiram no texto a sua própria marca. Se fosse aqui no Brasil e fosse um nordestino que tivesse escrito um livro da Bíblia, talvez tivesse Oxente na Bíblia, né? Já se fosse um cara do Sul, provavelmente a gente teria Bar, né? E é isso que diz Pedro, na segunda carta dele, né? Segundo Pedro, capítulo 1, versículos 20 a 21. Vamos ler. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E aqui vamos fazer um parêntese para explicar o que é profecia do ponto de vista teológico. Profecia é simplesmente a palavra de Deus que já foi revelada na sua totalidade nas Escrituras. Toda a palavra de Deus, toda a profecia que Deus deu ao homem está contida nas Escrituras, de modo que depois que o Apocalipse foi fechado, e a gente vai ver isso, não teve mais profecia da parte de Deus. Está tudo ali. Tudo que a gente precisa é a Bíblia. E o primeiro livro da Bíblia, ele teve a autoria dele atribuída a Moisés. Gênesis foi escrito por volta de 1400 anos antes de Cristo. Já Apocalipse, que foi o último livro da Bíblia, foi escrito aproximadamente 90 anos após a morte de Jesus. E aqui que eu estou falando, Apocalipse fecha a revelação de Deus, de forma que a partir do Apocalipse, a humanidade passou a ter à sua disposição a revelação completa do Senhor. Deus não tem mais nada para acrescentar. Está tudo ali. Toda a profecia de Deus está na Bíblia. Tudo que está fora da Bíblia não é profecia de Deus. Tudo,
Absolutamente tudo que o homem precisa para viver de acordo com a vontade de Deus e se reconectar com Ele está contido nessas escrituras, na Bíblia. A Bíblia também contém as leis e mandamentos que instruem como o Senhor Deus quer que o ser humano se relacione entre si. Veja, por exemplo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você está vendo? Tudo que o servo de Deus, tudo que o homem de Deus, tudo que o cristão precisa, está na Bíblia. Não precisa de mais nada. E qualquer ensinamento religioso que retire, altere ou adicione algum elemento nas Escrituras deve ser rejeitado categoricamente. Vamos dar uma olhada no que diz Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9. Lê comigo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que vocês já receberam, que esse seja anátema. Bom, agora você sabe que a palavra de Deus é o que atualmente a gente conhece como Bíblia, as Escrituras, compostas do Velho e do Novo Testamento. É isso. E nos próximos vídeos a gente vai responder outras perguntas. Eu recomendo muito que você assista. No episódio 4, por exemplo, o próximo episódio, a gente vai responder como se demonstra que as Escrituras são a palavra de Deus. No episódio 5, a gente vai responder o que as Escrituras ensinam. E no episódio 6, a gente vai responder o que as Escrituras revelam a respeito de Deus. São aproximadamente 200 episódios respondendo perguntas de tudo aquilo que um cristão precisa saber. E se você não assistiu os episódios anteriores, eu recomendo muito. Assiste, começa a maratonar essa série, porque, como eu te falei, ela tem todas as respostas que um cristão precisa saber. Não esquece de curtir, de comentar. Comentar é muito importante. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado por assistir até aqui.